Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite, Boa noite. professor. Professor, aproveitando, acabou de sair uma publicação aqui do Lindbergh Farias, né, o deputado Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara dos Deputados também, que eu achei interessante porque ele diz o seguinte, que essa decisão foi acertada do Alexandre de Moraes, porque líder de organização criminosa tem que estar em presídio de segurança máxima. E aí, ele também destaca que esse despacho desmonta uma campanha sistemática e mentirosa de tortura, usada deliberadamente para deslegitimar o regular e legal cumprimento da pena privativa de liberdade. Eu achei interessante essa questão que ele coloca dessa campanha de tortura, porque o Alexandre de Moraes, como o Rodrigo ressaltava agora há pouco, professor, coloca vários prints de manchetes dos próprios filhos, familiares, reclamando das condições, dizendo que são desumanas, né? Onde estão os direitos humanos nesse momento? Como é que era o esterco da humanidade para os outros, né? Agora, para ele quer o esterco. A família defende, por exemplo, as prisões no modelo Bukele. E aqui no Brasil querem mordomia. Quer fazer um acordo com o Bukele? Quem sabe ele vai cumprir pena lá. Não, né? Melhor não. Professor, só para atualizar aqui e te passar a palavra, o Bolsonaro ele foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, para Papudinha. Então, da Superintendência para a Papudinha, já diz o Supremo Tribunal Federal. Então, passando pela junta médica e agora permanece na cela, que a gente mostrou as imagens agora há pouco, na Papudinha, para atualizar a situação aqui para a nossa audiência. Então já foi transferido. E também, isso mesmo. Acabou para o senhor também, professor. Muito bem. Então vamos lá. Eu estava, assim que eu soube, eu tentei me informar ao máximo antes de entrar aqui no ar com vocês. O primeiro ponto que você destacou, que eu acho bem importante, Gabi, e eu acho muito importante que nós deixemos isso claro para a nossa audiência, porque neste momento, só o que restou para o bolsonarismo é a tentativa da criação de uma narrativa de vitimização do ex-presidente Bolsonaro. Então é muito importante que a nossa audiência tenha muito claro de que o Bolsonaro não está indo para a Papuda, isto é, para o principal complexo prisional do Distrito Federal. Ele está indo para a Papudinha. O diminutivo é significativo. Você poderia dizer, Rodrigo e Chico, que é uma justiça poética. Eles não cometeram rachadinha, então ele vai para a Papudinha. Mas a Papudinha, Gabi, tem muitas vantagens em relação à Papuda. Ele vai ficar numa cela na qual, em tese, cabem 4 pessoas, ele estará sozinho. Ele terá banheiro. Na cama, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que haja uma proteção, uma grade de proteção, para que não haja a possibilidade de ele cair tentando se levantar à noite. Ou ele estará preso na mesma cela, ou o mesmo tipo de cela, em que ficou o Anderson Torres. A Papudinha é um anexo à Papuda, ao grande complexo penitenciário, e geralmente é utilizado para autoridades que poderiam correr algum risco caso estivessem presos com a massa carcerária. Isso quer dizer que ele não está indo para a Papuda. Isso é muito importante, Gabi, Chico e Rodrigo, na tentativa de evitar o esforço de vitimização do Bolsonaro. Ele está indo, sim, para o regime fechado. Isso é rigorosamente indispensável que fique claro para a população brasileira. Quem comete o crime, que é o mais grave crime contra a democracia, que é a sua tentativa de abolir o Estado democrático de direito, tem que cumprir prisão em regime fechado, pelo menos inicialmente. Ele está no regime fechado. Mas, Gabi, ele não está na Papuda. Ele está em condições muito mais cômodas do que estão, por exemplo, todos os presos do 8 de janeiro. Por que eu estou fazendo questão absoluta, Chico, de destacar esse ponto? Porque só o que sobrou na tentativa de resgatar algo do bolsonarismo que definha a olhos vistos é a vitimização do ex-presidente. E para a narrativa da vitimização do ex-presidente, eu aposto com vocês, daqui a pouco haverá vídeo, postagem de Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e tudo e quanto dizendo Bolsonaro na Papuda, Bolsonaro na Papuda. Ele não está junto aos outros presos do 8 de janeiro. Ele está numa cela especial em regime fechado. Primeiro ponto, Gabi, se você me permite, Gabi, um segundo ponto, que eu acho que é bem importante.
e mostra a sagacidade do ministro Alexandre de Moraes. É que é o seguinte, no esforço desesperado de salvar a pele do Bolsonaro enquanto tendo cometido o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, a família Bolsonaro, incluindo a esposa, a Michele Bolsonaro, estão jogando na lata do lixo da história o que havia restado ao Bolsonaro. Porque o bolsonarismo, que tinha como base essencial o patriotismo, o verde, o amarelismo, começou a se estiolar e a definhar precocemente quando Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos tentando promover uma intervenção ativa de uma nação estrangeira no Brasil. Quando Flávio Bolsonaro declarou que o sonho dele era ver um porta-aviões americano na Papuda, ou que... Não, isso foi Eduardo Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro disse que esperava que os aviões americanos bombardeassem barcos na Baía de Guanabara. Assim como não pode haver patriotismo na terra alheia, não pode haver um mito. Não é possível que haja um mito, se dia sim e o outro também, a família publica fotos da pessoa vomitando, tendo soluços, acordando de madrugada, chorando, deprimido, melancólico. Isto é, a família Bolsonaro realizou um desserviço involuntário à tentativa de considerar o capitão um mito. Eram dois mitos fundamentais, Gabi: patriotismo, o orgulho da camisa verde e amarela. E o outro mito, o capitão é um mito. Não pode haver um mito tão frágil, um mito tão permanentemente em busca de apoio, de socorro, de auxílio. A família Bolsonaro, nessa tentativa, destruiu o que havia sobrado do Bolsonaro. Nem sequer mito agora ele pode ser considerado. Que imagens, enquanto o professor falava, rodavam as imagens. Nossa equipe rapidamente. Chico, o Bolsonaro soluçando, que nem um condenado, e depois de cueca, né, debruçado no banheiro. Cada banheiro. Imagem, meu Deus do céu, degradante. Degradante, mas expostas pela própria família, né? Então a família expõe o mito e ajuda a desfazer em parte, né, porque ele tem muita força ainda, a verdade é essa, mas ajuda a desfazer em parte esse mito, e a preocupação é só que ele não se transforme do mito de quase um herói no mito do perseguido, no mito da vítima. Esse que é o risco, né? Isso. Então é nesse ponto que nós estamos agora. Que ele não vira... O mito do super-homem que enfrenta, que vai fechar o Supremo com cabe um soldado, não cumpre mais suas ordens, Alexandre de Moraes, seu canalha, aquele que gritava na Avenida Paulista, esse aí se desfez, né? Agora resta o mito do homem que anda de cuecas, soluçando pela madrugada e chorando e pedindo ajuda da esposa, que vai bater na porta do Gilmar Mendes falando, por favor, ajuda meu marido. Em vez de conseguir a prisão domiciliar, Gabi, a família cavou uma prisão na Papudinha para o Jair Bolsonaro. Sistema carcerário. Aliás, o Carlos Bolsonaro já se pronunciou, viu? Já? Chico, Rodrigo e professor também, falando sobre a transferência. Aliás, ele fez um textão aqui, então eu vou dar o resumo do resumo. Vamos ver a pérola do Carlos. Esse desafio aqui. Mas ele diz, basicamente, Alexandre de Moraes, suas qualidades como ser humano não merecem ser enumeradas diante de tamanha maldade praticada contra o último presidente do Brasil, que jamais descumpriu uma linha da Constituição e também contra os presos do 8 de janeiro. Aí ele diz que aliados do PT já praticaram atos muito mais graves e nada lhes aconteceu. E aí diz que condenar Jair Bolsonaro representa o maior dos absurdos, coloca quais são os crimes pelos quais Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, são argumentos que foram levados pela defesa do Jair Bolsonaro, alguns nem tanto, né? Mas uma parte desses argumentos que o Carlos coloca aqui foram levados ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu com o julgamento com ampla defesa. Então, tudo isso que está enumerado aqui já foi discutido e está pacificado com decisão do STF. E ele também enumera as comorbidades do Jair Bolsonaro. Tudo de novo. Eu acho muito curioso também essa questão, porque ao mesmo tempo, esses mesmos filhos, né, que agora colocaram o Flávio para ser o sucessor de Jair Bolsonaro, são eles que dizem que o Bolsonaro deveria estar apto a concorrer nas eleições e enumerando as comorbidades. Então,
É curioso, mas é nessa campanha da vitimização que o professor acabou de falar. É nesse capítulo que eles estão, né? E olha aí, esse tipo de vídeo que eles divulgam. Olha, não somos nós que fizemos, eles divulgaram. Então, é para vitimizar, mas ao mesmo tempo a Gabi tem razão, porque tira do Bolsonaro a possibilidade, se ele saísse da cadeia, eventualmente, como é que esse homem pode ser candidato a alguma coisa? Ele não tem mais condição, dizem os próprios filhos, né, Chico? Impressionante isso. Isso. Ele não pode nem mais ser um mito, Rodrigo. Ele agora está limitado ao papel do mártir para ser cabo eleitoral do filho. É isso. Então, é a própria família que retirou do Bolsonaro a última benesse que lhe restava, que era apresentar-se como um mito. Um mito não pode se comportar desta forma. Um mito tem que ter, no mínimo, dignidade e tem que ter capacidade de enfrentar a adversidade. O que está se revelando é que o Bolsonaro é um homem incapaz de lidar com a adversidade. Imagine, Chico, a posição do ex-presidente Lula. Ficou preso quase 600 dias, recusou-se a sair da prisão para ir para a prisão domiciliar porque não aceitou usar a tornozeleira. Preso, Chico, ele perdeu o irmão, não pôde ir ao enterro por determinação do ministro Toffoli. Perdeu um neto de 7 anos de idade. Foi para o enterro cercado por homens que ostentavam armas. Compare isto com o comportamento do Jair Messias Bolsonaro, tal como divulgado pela família. A família abriu mão sem saber de qualquer possibilidade de continuar considerando o capitão um mito. No máximo agora, a família investe na possibilidade de torná-lo um mártir. Do mito ao mártir. Só que um mártir de cuecas soluçando. Esse com essas imagens todas aí que a gente está cansado de ver. Aliás, eu comentei agora do Carlos Bolsonaro, mas já tem políticos, os bolsonaristas, os apoiadores do Bolsonaro e da extrema-direita estão se pronunciando. O Nicolas Ferreira foi um deles, falando sobre essa decisão, e aí ele diz o seguinte: aparentemente parece ser um espaço maior, sem barulho, que com condições de atendimento médico 24 horas. Aí ele diz: vou apurar com a família se essas condições de fato são melhores. Mas a pergunta ainda continua: por que não enviá-lo para casa? Enfim, tudo isso por um crime que ele nunca cometeu e deveria estar livre. Não enviá-lo para casa porque ele tentou romper a tornozeleira com uma solda. Ele estava em casa e ele jogou fora essa possibilidade. É isso. Ele mostrou que é alguém que pode fugir. Até se especulava que uma das possibilidades de fuga era junto ali à fazenda do Nelson Piquet, que fica nas proximidades. Tem um campo de pouso ali perto. Tem um campo de pouso. Então, havia essa chance de fuga. Ele joga fora a oportunidade do direito de uma prisão domiciliar. E aí, Chico, você agora há pouco tocava num ponto que eu acho importante também, acho que foi assim que saiu a decisão, você falou isso, né? Que a cela pode ter até uma condição melhor para essa assistência toda que a defesa do Bolsonaro exige, mas, por outro lado, simbolicamente, né, professor e Rodrigo também, ir para a Papudinha, né, essa imagem que as pessoas têm da Papuda é algo que, para a imagem dele, é uma humilhação, né? É humilhante. Até por conta daquele vídeo em que ele fala a papuda lhe espera. Está todo mundo levantando essa questão também aqui no nosso chat, né? Os nossos... Sem dúvida. Porque ele está indo para um lugar que era um inferno. Assim, ele lia a Papuda, o complexo da Papuda, como o inferno que ele desejava a todos os adversários políticos dele. Então, claro. Nesse sentido, tem esse peso, tem o peso do vídeo, mas as condições são, a gente viu aí. As imagens a gente pode até colocar de novo. Um apartamento de 2 quartos, parece. Uma casa com quintal. Um corredor com quintal imenso também para tomar sol, né? Sim. E isso é importante, Gabi, porque essas imagens desautorizam a tentativa de torná-lo um mártir. Por exemplo, o presidente Lula ficou preso num local muito menos confortável do que este. E nunca houve uma tentativa por parte do Partido dos Trabalhadores de pedir que ele fosse para casa para usar tornozeleira. Olha. Essas são as imagens que a gente colocou mais uma vez aqui para quem está nos acompanhando. Né? Banheiro, tudo arrumadinho. Mais de um banheiro.
Diversos quartos ali. Lavanderia. Onde vai ficar o Jair Bolsonaro lá na Papudinha. Então, as condições, de fato, são muito superiores, mas o simbolismo é muito forte. Não, eu ia dizer, você trouxe as falas do Carlos Bolsonaro e do Nicolas. Você viu a fala da Erika Hilton, do outro lado? Também, a gente tem os apoiadores do Bolsonaro e, por outro lado, também parlamentares, enfim, diversos progressistas se pronunciando a respeito disso. A Erika Hilton, ela falou o seguinte: depois da família Bolsonaro dizer que o fracassado do Jair estava sendo torturado por um ar-condicionado, que ele não pode ficar na suíte de luxo da PF porque ele cai, e pedir prisão domiciliar, o ministro tomou uma decisão. Bolsonaro vai para a Papudinha. Ainda acho, ela diz, a Papudinha muito para um líder de organização criminosa que tentou um golpe de Estado. Por mim, Bolsonaro deveria viver as suas famosas palavras: bandido tem que apodrecer na cadeia. Se cadeia é lugar ruim, é só não fazer a besteira que não vai para lá. Porque essa é uma frase, né? Dele. Outro clássico dele. Ela rememora sobre o Bolsonaro. Além dos direitos humanos, é o esterco da humanidade. Diga, professor. Posso fazer um comentário rápido? Claro. A partir da observação do Chico? É o seguinte: é curioso, Chico, como a extrema-direita não se dá conta que o tempo todo ela produz provas contra si mesma. Qual era o argumento inicial da Procuradoria-Geral da República, que foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal e foi confirmado no veredito depois do julgamento? O argumento era: a estratégia da extrema-direita era, a fim de preparar o golpe de Estado, desacreditar as instituições, desmoralizar os seus representantes. Esse era o argumento da Procuradoria-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal acolheu a denúncia, que tinha esta base, o julgamento foi levado adiante, todos os acusados compareceram ao julgamento, não tiveram comportamento hostil diante dos ministros, pelo contrário, o Bolsonaro chegou a fazer piada, eles constituíram defesa e foram condenados. Se você ler a declaração do Carlos Bolsonaro e do Nicolas Ferreira, você percebe que a Procuradoria-Geral da República tem razão. Porque depois de todo o processo ter sido seguido, denúncia da Procuradoria-Geral da República, acolhimento da denúncia, escuta oitiva da acusação e da defesa, julgamento, veredito. Depois de todo o processo ter sido seguido da maneira mais correta possível, o que diz o Nicolas Ferreira? Que o Bolsonaro não cometeu crime algum. Se o Bolsonaro não cometeu crime algum e está na prisão, ele está desacreditando todo o processo. Se o Carlos Bolsonaro afirma o mesmo, ambos estão confirmando nas suas negações do processo aquilo que a Procuradoria-Geral da República sempre afirmou. Qual é a estratégia do golpe? A estratégia do golpe é desacreditar continuamente as instituições democráticas. Todos eles confirmam a culpa do Bolsonaro. Perfeito, professor. Perfeito. Professor, a gente também, acho que vale separar esse poema do Fernando Pessoa, porque tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui, né? Sobre essa questão do mito. O professor até se empolgou. O pessoal achou, né? De repente, aliás, ainda não é sexta-feira, não é hoje, né? Que vai ter, mas sim, hoje teremos literatura com o professor Castro Rocha, casando com essa notícia que a gente teve hoje e falando sobre toda essa imagem do mito. Então, posso chamar aqui, professor, o poema primeiro, Ulisses, de Fernando Pessoa? Vamos lá, então. O mito é o nada, que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir, nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Professor. Lindo, não é, Gabi? Uau! Esse é o único livro que o Fernando Pessoa publicou em vida. É curioso isso, não é, Chico? Ele só publicou um livro em vida, que foi Mensagem, que é um conjunto de poemas deslumbrantes sobre a história portuguesa que ele mitifica. Os portugueses têm um mito belíssimo, segundo o qual quem fundou Lisboa, Gabi, foi Ulisses, o Ulisses da história grega. E eles chamavam Lisboa de Ulisseia, a cidade criada por Ulisses. Por isso ele diz nesse poema que é aquele que, por não ser, nos criou. E o mito, então, é o nada que é tudo. Mas é muito importante isso, Gabi, para entender. O mito é o nada que é tudo,
Porque por não ser nada, o mito potencialmente pode ser tudo, isto é, nós podemos atribuir na dimensão mítica tudo aquilo que desejarmos, aquilo que não é nada. Por isso o mito precisa ser nada para ser tudo. Ele precisa não ser, olha que lindo verso, Gabi, ele precisa não ser existindo para ser aquele que nos cria. Pois bem, quando se associa um político à dimensão do mito, há necessariamente algo de vago, algo de incerto, algo de impreciso, que dá ao político essa dimensão mítica. O mito precisa ser o nada que é tudo. O Bolsonaro, ele durante algum tempo na política brasileira, reconheçamos Rodrigo, Chico e Gabi com toda a humildade do mundo. Entre 2017 e eu diria 2020, 2021, o Bolsonaro demonstrou, Chico, um carisma messiânico que eu jamais imaginei que seria possível. Gabi, no Nordeste, em 2018, na eleição, aconteciam aquelas coreografias constrangedoras na belíssima orla do Nordeste que empolgou centenas de milhares de adolescentes que bradavam a altos gritos. Eu escutei com os ouvidos que a terra há de comer, como se diz, eu escutei no 7 de setembro de 2021 a Avenida Atlântica lotada, eu escutei aquele peso, Chico, mito, mito, mito. Atribuía-se ao Bolsonaro esta dimensão mítica. Mas nos últimos meses, o que tem acontecido é o oposto. O Bolsonaro não é mais o nada que pode vir a ser tudo. A tudo a ele se pode atribuir. O Bolsonaro agora é uma figura de cueca soluçando, é uma figura vomitando, é um corpo em decadência, é um homem que pode ser qualquer coisa, menos um capitão do exército, pode ser qualquer coisa, menos a dimensão mítica. O Bolsonaro deixou de ser um mito para ser apenas o que ele sempre foi, Gabi. Verbo mentir, primeiro presente no indicativo, primeira pessoa do singular. Minto. O Bolsonaro é apenas um minto, ele mentiu sobre tudo, sobre o patriotismo, sobre o verde-amarelismo, sobre a sua abnegação, sobre a sua capacidade de enfrentar a diversidade. O Bolsonaro hoje, na papudinha, em alguma medida, é o mesmo Bolsonaro de sempre, que sempre foi aquilo que nós durante um tempo fingimos não ver, o artífice, o criador da rachadinha, do peculato, da criação de uma franquia. O Bolsonaro, Gabi, eu proponho, ele não é um político. O Bolsonaro é uma franquia, a franquia Bolsonaro, especializada em peculato, na rachadinha. É uma justiça poética que da rachadinha, que o criador da rachadinha termina os seus dias na papudinha. Sensacional. Muito bom. Excelente, professor. E olha, não sei como que o professor Castro Rocha teve assim esse feeling tão foi em cima, nada. Mas ele sugeriu esse poema antes do Bolsonaro ser transferido para a Papudinha ou depois de saber da notícia? Não! Foi hoje! Exato. Foi hoje. Foi antes? Antes, foi a antes, pauta já estava definida. Ah, não, foi antes, antes da papudinha. Foi antes da papudinha. Porque mas aí também eu sei coincidência. não é? Nossa, mas foi quase uma premonição. Tá sintonizado aí com os acontecimentos. Impressionante, professor. É a força da literatura, Gabi. Total. A força da literatura, é isso mesmo, professor. Quando o professor Castro Rocha vem, ainda dá um jeito, né, de trazer essas notícias quentes por esse olhar da literatura, dando um olhar muito especial para o nosso noticiário. Professor, um prazer te receber nessa quinta-feira. Muito obrigada.